E aí, pessoal, sabe aquela discussão de sempre? Seguir a regra ao pé da letra ou ouvir o que o coração está dizendo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que pega exatamente essa tensão. Vamos dar uma olhada no capítulo 15 de Mateus para entender como conceitos tipo pureza, fé, compaixão foram, assim, completamente virados de ponta cabeça. Então, vamos direto ao que interessa, né? A pergunta que não quer calar ao longo de toda essa passagem é a seguinte: o que define alguém de verdade? É a lista de regras que a pessoa segue, certinho, ou é o que está lá dentro no coração? E olha, isso não é papo só de religião, não. A gente vê isso em tudo na vida. E foi exatamente com essa pulga atrás da orelha que os líderes religiosos da época foram cutucar Jesus. E é aqui que o primeiro grande embate começa. Tenta imaginar a cena, sério. Chega um grupo de fariseus e mestres da lei, sabe? A galera que era, tipo, a guardiã da tradição. E eles não vêm de qualquer lugar, não. Vêm direto de Jerusalém, o centro do poder, para peitar Jesus. Eles não estão ali para um cafezinho filosófico, não. Chegaram com uma acusação na ponta da língua. O palco estava prontinho para uma discussão daquelas, bem explosiva, sobre o que realmente importa para Deus. E a acusação deles era bem específica. Mas, um ponto super importante aqui. A gente precisa entender que isso não tinha nada a ver com higiene, tá? Não era sobre lavar as mãos para não pegar uma doença. Era tudo sobre um ritual de pureza, uma tradição. Para essa galera, comer sem fazer essa lavagem cerimonial era uma falta gravíssima. Era tipo quebrar uma regra de ouro do sistema deles, um sinal claro de desrespeito. Aí é que a resposta de Jesus vira o jogo completamente. Ele nem tenta defender os discípulos. Pelo contrário, ele devolve a pergunta, só que de um jeito muito mais cortante. Ele coloca lado a lado a tradição deles, de lavar as mãos, com o mandamento divino que é fundamental: honrar pai e mãe. Ele basicamente acusa os caras de usarem as regrinhas deles para anular uma ordem direta de Deus. Tipo aquela história de dedicar os bens pro templo só para ter uma desculpa para não ajudar os pais, sabe? Fica nítido o conflito. De um lado a regra dos homens, do outro a lei divina. E para fechar o argumento com chave de ouro, Jesus vai lá e cita o profeta Isaías. E essa citação, olha, é o centro de toda a discussão. O que ele está dizendo é o seguinte: dá para fazer todos os rituais, falar as palavras mais bonitas, parecer super correto por fora, mas o coração pode estar a quilômetros de distância do real sentido daquilo tudo. A adoração deles, segundo Jesus, vira uma coisa vazia, inútil, porque as regras que eles inventaram passaram por cima do que Deus realmente tinha pedido. Então Jesus percebe a oportunidade. Ele deixa de lado a discussão com os líderes e se vira para a multidão que estava ali, ouvindo tudo. Ele vai pegar esse assunto específico de lavar as mãos e transformar numa lição para todo mundo. É um momento chave onde ele vai redefinir do zero o que significa ser puro de verdade. E aqui vem a grande virada de chave. Uma ideia, gente, que para a época era, uau, completamente radical. Pensa bem, por séculos e séculos, a ideia de pureza era ligada a coisas de fora. O que você come, no que você toca, essas coisas. E Jesus chega e inverte totalmente essa lógica. Ele diz basicamente que a sujeira de verdade, a impureza real, não é o que entra pela boca, é o que sai. O foco muda de uma vez por todas, do estômago para o coração. Claro que uma declaração dessas causou um verdadeiro rebuliço. Os discípulos, que não são bobos, sacaram o climão e foram correndo avisar Jesus. Mestre, os fariseus ficaram escandalizados. E essa palavra escandalizados é pesada. Significa que eles se sentiram ofendidos no último grau. E por quê? Porque com uma única frase, Jesus tinha acabado de implodir a base de boa parte da autoridade religiosa que eles tinham. E a resposta de Jesus para a preocupação dos discípulos é, assim, direta e reta. Ele usa uma metáfora poderosíssima: guias cegos. A imagem é muito fácil de entender, né? Imagina um cego tentando guiar outro cego. Onde os dois vão parar? Num buraco, óbvio, é um desastre anunciado. Com essa imagem, ele basicamente diz: a opinião deles sobre esse assunto não vale nada. Aí, quando pedem para ele explicar melhor, Jesus vai lá e detalha o que ele quer dizer. O que é que contamina uma pessoa de verdade? A lista que ele dá não tem nada de ritual, é puramente moral. Olha só, maus pensamentos, que é de onde tudo começa. E daí vem os crimes de morte, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, mentiras, calúnias. São essas coisas que brotam do coração, que realmente deixam uma pessoa impura. Perto disso, comer sem lavar as mãos, isso é detalhe, é irrelevante. Ok, agora a história dá um giro de 180 graus. A gente sai de um debate teológico pesado em território judaico e Jesus vai para uma região estrangeira.
E é lá que toda essa teoria sobre o que vem do coração vai ser posta à prova. E, gente, vai ser na prática, num dos encontros mais incríveis e tensos de toda a narrativa. De repente, aparece uma mulher cananeia, ou seja, uma estrangeira, gritando. O apelo dela é puro desespero. Mas presta atenção no que ela fala. Senhor, filho de Davi. Peraí, ela que nem era judia, está usando um título super específico, um título messiânico, para falar com Jesus. Isso já mostra que ela não estava vendo ali só um curandeiro qualquer. Ela reconhecia algo muito maior nele. E a primeira resposta de Jesus, olha, é de cair o queixo, deixa um climão no ar. Primeiro, ele simplesmente a ignora. Depois, pressionado pelos próprios discípulos, ele solta uma barreira teológica, dizendo que a missão dele era focada nas ovelhas perdidas de Israel. Para a mulher, aquilo deve ter soado como um não definitivo, uma porta batida na cara, sem mais. Mas a mulher não desiste, de jeito nenhum. Ela se ajoelha, insiste. E aí Jesus usa uma metáfora que soa ainda mais dura. Era uma forma meio comum na época de se referir a quem não era judeu. Ele fala que não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. A imagem é pesada, parece um teste de fogo para a fé e para a humildade daquela mulher. E a resposta dela, gente, é simplesmente genial. Ela não briga com a metáfora, pelo contrário, ela aceita e vira o jogo a favor dela com uma humildade e uma inteligência que, nossa, são incríveis. Ela diz, sim, senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Percebe? Ela não está exigindo um lugar na mesa, ela só está pedindo uma migalha daquela abundância toda. É a definição de uma fé, nossa, persistente e inteligente. Essa resposta dela quebra qualquer barreira que existia ali. Jesus fica admirado e diz, mulher, que fé grande é a sua. Ele elogia o coração dela, a insistência e na hora atende ao pedido. No mesmo momento, a filha dela fica curada. Essa história é a prova viva de que a fé que vem do coração não conhece fronteira, não conhece barreira. Depois desse encontro pessoal e super intenso, o capítulo leva a gente de volta para o Lago da Galileia. E agora o foco se abre. A gente vai ver como aquele princípio do coração puro e a compaixão que ele acabou de demonstrar vão se manifestar, só que agora numa escala gigantesca. A cena que se desenrola ali é quase um hospital a céu aberto. Multidões chegando, trazendo todo tipo de doente e colocando ali aos pés de Jesus. E o texto faz questão de dizer, ele curou a todos. A compaixão aqui deixa de ser só uma ideia ou um ato isolado. Ela se torna uma força poderosa, restaurando a vida de muita gente. Mas a compaixão de Jesus não se limita à cura. A multidão está com ele há 3 dias e ele percebe um outro problema. O pessoal está com fome e ele se recusa a simplesmente mandar todo mundo embora de barriga vazia. Só que aí vem a questão. O que eles tinham para comer? Quase nada. Apenas 7 pães e uns peixinhos. E o tamanho do desafio era esse: 4.000 homens. Isso sem contar as mulheres e as crianças. A diferença entre o que eles tinham e o que precisavam era absurda. Se a gente for olhar com olhos humanos, a situação era simplesmente impossível de resolver. Só que o milagre acontece. Jesus agradece a Deus por aquele pouquinho que eles tinham e todo mundo come. E não é só um lanchinho, não. Comem até ficarem satisfeitos. E o mais impressionante é o que sobra. Eles ainda recolhem 7 cestos cheios de comida. O mesmo número de pães do começo, 7, agora é o número de cestos da sobra. É a prova de que a compaixão não gera só o suficiente, gera fartura. Então, vamos lá. Olhando para toda a jornada que a gente fez nesse capítulo, o que fica? A gente começou com uma discussão super tensa sobre regras, passou por uma redefinição total do que é pureza, viu de perto a fé gigante de uma estrangeira e terminou com uma demonstração de compaixão em massa simplesmente avassaladora. E esse é o fio condutor que amarra tudo isso. A mensagem central é que a espiritualidade de verdade, pelo menos segundo essa história, não está em seguir um monte de regras externas, está na condição do nosso coração. Um coração que gera coisa ruim, contamina. Já um coração cheio de fé, de compaixão, esse gera cura, gera vida. É uma mudança de perspectiva total. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a fonte de tudo, do bom e do ruim, está dentro do coração, a pergunta principal muda, né? Não é mais quais regras eu preciso seguir, mas sim como é que se cultiva um coração que gera o bem.
O capítulo nos mostra o problema, nos dá exemplos, mas no final deixa esse desafio no nosso colo. Como a gente faz para cultivar um coração puro? Essa é a pergunta que fica ecoando muito depois de a gente fechar o livro.